Eu te prometo que hoje você vai entender como transformar o seu inglês. Eu não vou te fornecer uma IA e nem um milagre, e muito menos uma rotina exaustiva de 5 horas, que você vai ter que passar o domingo inteiro decorando palavras que você vai esquecer na segunda-feira. É muito mais simples do que você imagina. You have my undivided attention. Eu sei que você já decidiu que o inglês não é pra você, mas eu pensava exatamente assim. E olha só, hoje sou professora de inglês há mais de 8 anos. Então fica aqui comigo, segura minha mão. Nena, dá a mão. Oh. Que eu sei que logo você vai estar me mandando mensagens como essas que estão aparecendo aqui nessa tela. Hello guys, muito prazer, eu sou a Teacher Laís, professora de inglês e poliglota. Eu acho muito chique falar isso. She's really good. E o melhor de tudo, que eu aprendi tudo isso sozinha, aqui em casa, sem gastar rios de dinheiro, sem pagar a escola cara, sem intercâmbio e sem nenhum método milagroso. Queen! E hoje eu tô aqui pra te falar e te provar que você também consegue. Hoje eu tô estudando o meu 5º idioma, mas vamos voltar lá pro começo, quando eu aprendi inglês, que foi minha primeira segunda língua. E essa história com o inglês, ela não é muito bonitinha não, tá? Eu estudava uma semana, daí eu desistia, e eu passava, assim, meses sem chegar perto do inglês. Daí eu voltava com tudo, animada, preparada, dessa vez vai dar certo. Eu faço as regras e se precisar, eu quebro elas. E daí não dava. Ou eu travava, esquecia uma palavra. Se eu tinha a coragem de falar inglês na frente de alguém, alguém corrigia minha pronúncia. E aí já descia vergonha, e isso era o suficiente para eu querer desistir. E esse processo da desistência, nem sempre ele é automático, sabe? A pessoa te corrige e você, meu Deus, quero desistir. Mas ele cresce no seu coração, sabe? Você vai acumulando todas aquelas experiências negativas e você acaba abrindo mão do seu sonho de falar um outro idioma por causa das experiências que você já teve. E aí, nesses momentos, me via muito aquele pensamento: o inglês não é pra mim. Só quem vai conseguir pagar uma boa escola, fazer um intercâmbio, morar fora é que vai conseguir falar inglês de verdade. E assim esse processo de aprender inglês foi se tornando cada vez mais e mais longo na minha vida. Mas eu sou brasileira e eu não desisto. Um dia eu acabava sempre voltando pro inglês porque era realmente uma coisa que eu queria. Na época eu não precisava. Eu apenas tinha muita vontade e tinha muitas conexões com o inglês. Eu amava música, amava séries. Eu queria muito poder assistir as coisas antes de ser legendado em português, porque na minha época a gente tinha esse problema. Hoje em dia é um problema resolvido, né? Mas como eu falei pra vocês, eu não tinha condições, e minha família também não, de bancar esse sonho pra mim mesma do jeito que eu achava que ele deveria acontecer, né? Escolas caras, intercâmbio, você já sabe. Então, o que eu tinha? Vontade e o sonho de aprender inglês, né? Então eu fui na raça, sabe? Foi correr atrás. E eu caí em todas as burradas, as coisas que vocês podem imaginar. Por isso que eu tô aqui pra encurtar o seu caminho, pra que você não precise passar pelo que eu passei. Então eu já fui atrás do método milagroso, aprender inglês dormindo. Eu aprendi inglês em 2 meses. Olha como você pode fazer isso também. Coisas do tipo assim, sabe? Tudo que vocês imaginarem provavelmente já viram aí na internet também, que eu sei que você também já viu coisas que você pensou assim, nossa, parece muito bom pra ser verdade. E realmente, no caso, é muito bom pra ser verdade, que é mentira, né? Só que a minha virada de chave, que é um termo que eu não gosto muito de usar, mas só pra você captar, foi quando eu entrei na faculdade, na universidade, que eu fui cursar letras, português e inglês. Pra vocês verem como eu realmente já tinha o inglês aqui dentro do meu coração. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não foi porque lá eu tive aulas, né, como eu teria nessas escolas super caríssimas, enfim, que não aconteceu isso não. Na verdade, eu não tive uma aula de língua inglesa na faculdade. É muito doido falar isso. O que eu aprendi lá em si são métodos, metodologias. E aí eu consegui entender o que eu tava errando. Eu consegui aplicar e testar comigo mesma toda aquela grandíssima quantidade, possibilidade de métodos. E eu entendi o que funcionava pro meu objetivo, pro que eu queria fazer, que era falar inglês. E mais importante, eu entendi o que eu tava fazendo de errado. Aqui mora um grande vilão aí no aprendizado do inglês. Mas antes de eu te levar para esse ponto importante que eu quero falar no vídeo, eu quero só destacar uma coisinha, que é a questão da fluência. Isso é muito importante, é uma coisona, na verdade, não uma coisinha. Quando a gente fala em fluência, nós temos na nossa cabeça essa perspectiva do inglês avançado, né? Então, fluente igual nativo. Essa é a imagem que a maioria das pessoas tem na cabeça e é uma grande mentira. Fluência é a capacidade de você se comunicar sem travar.
E isso vai muito além do seu nível de inglês. Então você pode ser fluente desde o nível básico. É simplesmente você não precisar parar para pensar toda hora, você conseguir conectar as suas frases, você falar com confiança. Isso tudo faz base, né? Faz parte da fluência. Pensa no teu contexto com o próprio português, assim, na maioria das suas interações sociais com o português, você não tá falando uma gramática perfeita. Você joga um nós vai, sabe? Fala você em vez de você. Não entendi nada. E isso não faz com que você não seja fluente em português. Na verdade é o contrário, porque você sabe exatamente quando que você deve usar. Pois não, querida, por favor, entre. E quando você deve falar, amiga, entra aí. Isso faz parte da fluência. E eu não sei se você já ouviu a frase ai, nem português eu sei falar direito, quem dirá inglês? Eu não gosto dessa frase porque você sabe falar português sim. Você tá falando, inclusive, enquanto você fala essa frase. Mas, pensa que o seu português não é perfeito. E nunca vai ser, tá? Nunquinha, porque não existe isso, né? Mas se você não tem a sua língua materna, que é a língua que você praticamente nasceu falando de maneira perfeita, por que você exige isso do seu inglês? E foi pensando em tudo isso que eu te falei, na minha trajetória, nos meus problemas e nos problemas de vocês, que surgiu o Fluência Sem Medo. Ele não é um curso para quem já sabe inglês. É para você que tá começando mesmo do zero, ou para você que já tentou e só tem frustração aí na mala, que realmente sente que não consegue aprender de jeito nenhum. Eu pensei nele pra você que trava mesmo, sabe? Você vai falar e putz, esquece daquele branco. Você sabe algumas palavras, mas na hora que você vai se comunicar, você... O que eu tenho que falar agora? Ai, esqueci. Então nele você vai aprender a falar desde o início. E o melhor, com situações reais, sempre entendendo o propósito daquilo. Não é uma decoreba, sabe? Você não vai precisar decorar lista de palavras. Lembra que eu falei que eu aprendi as coisas que eu estava errando? Essa é uma coisa que todo mundo faz e não deveria estar fazendo. Então você não precisa sofrer com gramática para aprender inglês. Pode ser de uma maneira leve e comunicativa. Então a ideia é oferecer para você uma base simples com a qual você consegue se comunicar do jeitinho que eu queria ter recebido anos atrás, quando eu comecei a sofrer com o inglês. E eu não precisava ter sofrido, isso que é o pior, eu acho. E até mesmo durante a minha trajetória como professora, durante todos esses anos, eu senti muita falta de uma plataforma, de um curso que trouxesse o básico bem feito, que te ajuda a sair do zero do inglês e se sentir confiante mesmo para falar de uma maneira muito simples. E é exatamente isso que eu tô oferecendo para você aqui, para que você não precise esbarrar em toda a papagaiada que eu esbarrei. Mas eu realmente estou muito animada de trazer esse curso para vocês e eu quero contar um pouquinho mais para vocês sobre ele. O Fluência Sem Medo, ou FSM, como os íntimos chamam, ai, deixa eu mentir. Ele tá dentro de uma plataforma chamada K-Education, que você talvez já tenha ouvido falar, porque ela é uma plataforma de um dos maiores professores da internet, que é o professor Kenny. Ele é uma das referências mais sólidas do ensino inglês no Brasil. O que significa que você vai ter um meu método dentro de uma plataforma muito bem estruturada, com muita tecnologia, confiável e feita por quem entende do assunto. E eu sei que agora você deve estar pensando, mas e se eu começar a tentar e desistir de novo? E se não for pra mim? E se eu não conseguir conciliar com o meu tempo? E essas eram exatamente as desculpas que eu tinha por muito tempo. Mas o Fluência Sem Medo foi feito exatamente pra quem pensa assim. Porque eu já fui essa pessoa e essa é a diferença. Porque o problema nunca foi você, e sim o método. O link pra você conhecer o curso e se inscrever tá aqui na descrição. Entra lá, conhece o curso, vê tudo que tem incluso e toma a decisão que a sua versão daqui a 3 meses vai te agradecer. E ao longo das semanas eu vou trazendo mais conteúdos aqui no YouTube pra mostrar um pouquinho mais sobre ele, completar essa experiência pra você entender como que funciona. Então vai ser muito legal ter você caminhando juntinho comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora! Toda semana tem muito conteúdo divertido aqui provando que o inglês não precisa ser chato. Então vem comigo nessa, me segue em todas as redes por aí também. E eu te vejo do outro lado. Bye bye, guys!